Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Meu nome é Yara Aguiar e por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. Botox vicia. O que envelhece mais, o sol ou o açúcar? Quais são os perigos daqueles tratamentos com fenol ou mesmo o famoso PMMA? Você quer descobrir todos os detalhes a respeito desse assunto? Então fica aí que hoje nós vamos falar sobre estética e saúde. Mas antes, roda a vinheta. Estética e saúde, eu vou conversar hoje aqui com minha amiga e dermatologista, a doutora Maiana Maia, que ela é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e dona e CEO da Clínica Virtude. Seja bem-vinda, doutora Maiana, e será um prazer conversar sobre esse assunto que é tão palpitante e eu adoro falar sobre isso porque estética também está relacionado com saúde, né? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos lá, né? Vamos aos assuntos polêmicos e legais. Exatamente. É porque hoje, o meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho a respeito da estética e de saúde. E aí, a gente tem alguns dados que são bem impressionantes, né? Atualmente, no Brasil, o setor de estética movimenta cerca de 48 bilhões de reais, né? Posicionando o país como o quarto país que mais gasta com estética, né? O número de... E essa projeção só aumenta. Anualmente são realizados cerca de 1,5 milhões de procedimentos estéticos ao ano. E isso reflete várias coisas. Pode, obviamente, refletir um autocuidado, mas também pode refletir problemas que estão aí incluídos na disseminação e na banalização desses tipos de procedimento e até de problemas mentais, né, das pessoas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas polêmicas de estética. Vamos começar, a gente já tem outro episódio aqui, tá, gente? Vocês têm aí no canal, a gente falou sobre pele e saúde, a gente falou sobre anti-envelhecimento. E aqui nós vamos entrar em alguns fatos, algumas coisas que são importantes do dia a dia. Vamos lá, algumas coisas que despertam curiosidade. O Botox e o preenchimento, eles viciam? Muitas pessoas dizem que depois que você começa, você não pode parar mais. É vício ou é outro motivo? Outro motivo, com certeza. Não vicia, gente. O que vicia é você não querer mais ver as suas ruguinhas. Essa que é a verdade. O Botox, assim, se você quiser parar, pode parar. Por exemplo, fiz um Botox, não gostei, vai voltar a ser o que você era antes. Não existe isso, gente. Pelo amor de total mito. É porque, assim, realmente eu falo que, assim, Botox é vida, eu falo. Então, quando você faz a primeira vez, você não quer mais, porque, assim, é um rosto descansado que o Botox deixa. Então, assim, na verdade, o vício é isso, que você quer ter aquele rostinho descansado para sempre. E o Botox, ele não é uma substância que você ingere e que causa uma dependência do ponto de vista de alterações, né, cerebrais que vão fazer com que você tenha que utilizar cada vez mais. E também ele não vai, por exemplo, você parou, não é que ele vai ficar pior do que estava, ele vai voltar a ser como era antes, seguindo o processo de envelhecimento. Exatamente, correto? É isso que eu ia falar, seguindo o processo de envelhecimento. Porque tem pessoas que falam assim, eu parei, mas de repente estou bem pior. Eu falei, gente, envelhecer, vamos continuar, né? Isso não para, né? Não, infelizmente. Aliás, gente, a pele, ela se regenera de 28 em 28 dias completamente. Exatamente. Que é uma curiosidade bem legal a respeito da nossa pele. E aí, estamos na época das mídias sociais, de todo mundo quer fazer igual ao outro, aquilo que o outro faz. Esse skincare das famosas realmente funciona ou é marketing? O que você recomenda? Tem que usar aquilo tudo? O que é essencial de utilizar e que um skincare de verdade não pode abrir mão? O skincare das famosas funciona, mas
depende, né? Depende de tudo que elas fazem. Porque as famosas, elas também fazem procedimentos, elas também estão lá toda maquiada, depende da luz que ela tá tirando a foto. Então, assim, pode ser que ela está falando sobre um ativo legal. Mas também aquela polêmica sobre um creme caríssimo e um creme que não é tão caro. Você tem ativos... O que você tem que olhar no seu skincare são os ativos. Ele tem base científica que funciona, então ele é um bom ativo. Então, vamos lá. Fala pra galera o que é uma base científica que funciona, por exemplo. Tem vários ativos que funcionam com base científica. Tem os clareadores, ácido tranexâmico, ácido cógico, ácido fítico. Existem para hidratação, ácido hialurônico, ceramidas, glicerina. Então, assim, depende do que você quer para sua pele, depende da sua pele, depende do seu tipo de pele, pra gente encontrar quais ativos que estão baseados. Eu falo assim, que você pode até gostar do skincare da famosa, mas eu acho que vale a pena perguntar para sua dermato se vale para você. Eu tenho inúmeras pacientes que até viajam para o exterior e compram um monte de skincare. Quando vão colocar na pele dela, nada funciona. E é porque, na verdade, assim, o que eu quero alertar aqui, na verdade, é porque se você tem o que tá aqui em voga, aquela famosa tá lá na rede social fazendo uma propaganda de um creme, por exemplo, e ela fala que a pele dela fica daquela forma por conta daquele creme. Mas, na verdade, gente, a verdade é que não é verdade. Não é por conta daquele creme. Aquela pessoa, ela pode ter um estilo de vida saudável, né? Que é o primeiro passo para você. Ela bebe água, ela come direito, ela dorme direito, ela se cuida. Ela faz procedimentos estéticos fora aquele creme, né? Exatamente. Pra ter um resultado. Porque às vezes você vai usar aquele, você compra, não, agora eu vou ficar com a pele viçosa, eu vou ficar com a pele sem ruga, igual fulano de tal. E também, qual é o tipo de pele dela? Exato. Será que é o mesmo que o meu? Tem que ser a primeira pergunta que você tem que se fazer em relação a tudo. Da famosa, da amiga, será que a pele dela vai dar certo na minha pele? O que ela usa, será que dá certo? E assim, às vezes a famosa também tá ganhando para fazer a propaganda daquilo, que é exatamente o marketing. Então, assim, confiar 100%, a gente confia na base científica. E numa boa avaliação de um dermatologista, né, se você tem acesso, mas o passo inicial que a gente falou em outros episódios é que a saúde da pele, ela não está desvinculada dos outros órgãos, né? Exatamente. Então, ter estilo de vida saudável, ele também reflete na saúde da tua pele, né? E esses cremes, né? A gente já falou um pouquinho sobre o skincare que funciona, sobre cremes anti-idade que realmente funcionam. Eles têm algum tipo que, assim, é meio vinculado, que é anti-idade, mas que não tem base científica? Você pode citar alguma substância, alguma coisa, sem falar o nome, né, específico do creme, mas tem alguma coisa que a galera usa falando que é anti-idade, mas que na verdade não é? Não tem, assim, específico. O que tem são concentrações. Que eu costumo muito explicar para as minhas pacientes a diferença de cosméticos para dermocosméticos. Perfeito, explica isso aí, direitinho. Exatamente. Os cosméticos, eles não vêm com toda aquela base científica. O dermocosmético, sim. Então, assim, às vezes a concentração de um dermocosmético é até 5 vezes mais alta do que um cosmético. Então, não vai ter o mesmo resultado. Então, a diferença é a tem as mesmas substâncias, mas muitas vezes a diferença é a concentração. Exatamente. E agir de forma eficiente vai depender da concentração. Não só da concentração, como também o veículo. Se ele é creme, se ele é sérum, qual é a qualidade daquele veículo. Então, existem outros fatores que podem influenciar num skincare mais efetivo. E esses dermatocosméticos, normalmente, eles são testados por estudos clínicos, no sentido, assim, de desfecho, realmente mostrou que aquilo reduz do ponto de vista clínico ou só do ponto de vista de celularidade mesmo? A maioria vem com base científica do ponto de vista clínico. A maioria dos dermocosméticos, eles vêm com 5 a 10 anos de estudo, quando chega no nosso consultório. Então, assim, você tem um médico, e nós somos médicos, nós promovemos saúde. Perfeito. Então, assim,
nós temos que ter a confiança de que aquilo vai funcionar. E que não vai trazer mal. Exatamente. É porque eu sempre falo sobre isso com as pessoas a respeito de medicamentos. Porque, na verdade, um dermatocosmético ele pode ser considerado um fármaco, de certa forma, um medicamento que vai funcionar ali anti-envelhecimento, né? O preventivo ou alguma coisa do tratamento. Então, o primeiro passo que eu tenho que mostrar é que aquilo não vai me fazer mal. Exatamente. Né? Aquilo não está me fazendo mal, ou seja, não trouxe efeitos colaterais que pode fazer você morrer, pode ter algum efeito colateral grave ou importante, ou mesmo um efeito colateral que não seja, que não vai ser benéfico, né? Obviamente. E aí, depois, ele tem que mostrar o benefício daquilo, ou seja, eu pego uma pessoa, eu pego a Maiana e pego a Yara. Aquela Maiana, ela vai usar aquele dermatocosmético, a Yara, ela não vai usar. Aquilo teve um impacto, você visualizou mudanças na celularidade da pele da Maiana em detrimento da Yara, para aquele dermatocosmético estar no mercado, correto? Exatamente. Existem até estudos com gêmeos de diferentes hábitos e os cosméticos. Então, assim, eles demonstram clinicamente o que funciona e o que não funciona. Vem com base científica, isso que é o importante pra gente. Exatamente. É porque algumas vezes as pessoas usam baseado, então aquele dermatocosmético é indicado para fulano, não é para ciclano, baseado naquele estudo que você baseou o desenvolvimento daquela tecnologia, né? Exatamente. Tá, então e vamos falar um pouquinho sobre, a gente sabe que surge várias coisas aí no mercado e que tem, a população comum acaba conhecendo por conta dos desfechos críticos e até fatais que acontecem. Explica para o pessoal o que é o PMMA, ele ainda é usado, por quê? Pode ser usado, não pode ser usado, como é que tá isso? Então, o PMMA é um polimetacrilato, que é um derivado do plástico, que é usado para preenchimentos definitivos. Ele foi inicialmente introduzido no mercado porque os pacientes com AIDS, eles têm aquele consumo de gordura exagerado. Então, se fosse usado um ácido hialurônico, teria que usar muito mais, sairia um custo muito alto para essas pessoas. Uhum. Então, era usado o PMMA. E depois ele veio para estéticas. Só que hoje a gente tem uma base científica muito ampla de anos e anos de complicações do PMMA. Sim, na minha prática clínica eu não uso o PMMA, porque eu não gosto disso de ser definitivo, porque eu acho que assim, você pode olhar e não gostar. Ele se introduz na nossa pele de forma que a gente não consegue tirar ele completamente. Então, assim, por exemplo, se você não gostou do seu resultado, vai ter que abrir, fazer uma cicatriz para poder tirar e olhe lá se vai conseguir tirar tudo. Além das complicações, que a gente já sabe que com o tempo ele pode causar inflamações onde você colocou o seu organismo, pode causar doenças autoimunes e ainda pode causar nódulos para o resto da sua vida. Na verdade, nem você, nem nenhuma dermatologista do ponto de vista cientificamente embasada que trabalha com clínica utiliza, né? Exatamente. Assim, pelo menos é esse meio que o posicionamento da sociedade, né? Mesmo porque os pacientes portadores de HIV, eles hoje em dia nem necessitam mais desse tipo de tratamento. Porque, assim, antes falava que o portador de HIV tinha cara. Hoje em dia, ele não tem cara. Na verdade, ele tem um tratamento que é muito eficiente, né? Exatamente. Com reversão de doença, com não progressão de doença. E a gente não vê mais esse tipo de paciente que se via há muito tempo atrás. E existem outras formas, né, de você melhorar a sua estética, né? Não colocando a sua vida em risco e tendo claros riscos de complicações. Que foi aquilo que eu falei no início. Quando você usa alguma coisa, primeiro você tem que perceber, estou fazendo algum dano? Isso, exatamente. Se eu não estou fazendo algum dano, aí sim que eu vou passar para o próximo passo. Vou usar, estou tendo algum benefício. Então, ele não passa nesse primeiro teste. Ele já tem indícios de complicações e de danos definitivos para a pessoa, de nódulos, de infecção, de desenvolvimento de doenças autoimunes, né? Então, assim, se puder deixar um recado, se ainda você conhece, está pensando de utilizar ou tem alguém, né, que até utiliza, cai fora porque é furado. Exatamente. E em grandes quantidades pode promover oclusão, levando até a morte. Como é os casos, oclusão do vaso, né? Até de vaso, fenogioembolias, outras coisas também. E aí,
A gente já falou bastante, né, nos outros episódios sobre sol, né? Sobre sol, que é um fator preponderante no processo de envelhecimento, né? Exposição solar de forma exagerada e sem proteção. Mas o que envelhece mais, o sol ou o açúcar? Porque o açúcar também é algo que vem com força ultimamente no processo de envelhecimento, né? É isso mesmo. Os dois envelhecem, mas ainda assim o sol é o maior vilão do envelhecimento, porque ele causa danos irreversíveis para a pele. A quebra do DNA e o processo de envelhecimento com exposição solar ainda é a maior, muito maior, assim, a quebra do colágeno, da elastina. Então, o envelhecimento é muito maior. Mas o açúcar também faz muito mal. O que ele faz, açúcar, no geral? Hoje a gente já sabe que o açúcar, ele se liga ao colágeno e à elastina fazendo a glicação, que é como se fosse uma quebra desse colágeno e elastina, promovendo o envelhecimento. Tem até um dermatologista que fala que o açúcar carameliza o nosso colágeno. Ou seja, não fica mais útil, né? Ele vai derretendo, né? Exatamente. Ele vai derretendo. Mas aí, a gente tá aqui falando sobre a pessoa, tudo na vida, tudo em relação à alimentação, é sobre a dose, né? Que você vai utilizar, é o equilíbrio. Óbvio que o açúcar, ele é um vilão para várias coisas. E o excesso de açúcar, você deve utilizá-la de forma consciente, inteligente, né? Não é, eu sempre falo, não é aquele brigadeiro que você come no aniversário de fulano, né, que tem açúcar, que vai fazer você derreter e acabar com o teu colágeno, né? É o excesso, é você comer todos os dias, várias vezes ao dia, sem moderação, sem estar aliada a uma alimentação saudável. Nenhum alimento isoladamente, ele é capaz de te envelhecer, né, assim, de forma definitiva, né? Exatamente. São os hábitos, né? De você querer comer o açúcar diariamente. E em relação ao ácido hialurônico, né? Existe uma overdose desse ácido hialurônico hoje em dia? Porque a gente veio muito essa questão do ácido hialurônico, acho que com esse processo de harmonização, como que as pessoas vão fazer com o seu rosto, que querem deixar todo aquele... O rosto bonito é aquele rosto quadrado, aquele rosto que tem o bochecha, aquele rosto, né? Querem padronizar o tipo de rosto como você vai ter. Como que isso é utilizado? Como que isso é recomendado de ser utilizado? O ácido hialurônico, com essa banalização, vieram vários estudos com o uso de uma quantidade imensa. Hoje em dia, a gente já sabe que se você usa grandes quantidades de ácido hialurônico, você começa a diminuir a lipólise. O que é a lipólise? É a quebra da gordura natural do seu rosto. Então, você observa isso, que as pessoas que exageram no ácido hialurônico, com o tempo vão ficando com aqueles rostos bem cheinhos. Parecendo de lua cheia, né? Exatamente. Assim, eu sou totalmente contra a padronização da beleza. Eu acho que o bonito é nós sermos diferentes, gente. Ser natural. O procedimento estético bonito é aquela pessoa que olha pra você e nem sabe o que você fez, mas te acha linda, te acha jovem, acha que você tá usando aquele creminho corretamente. Então, é isso que eu acho que tem que ser padronizado, é a naturalidade. E aí, as pessoas vão sempre seguindo a boiada, você já reparou? Vai reparar a manada. É impressionante. Começa, né? Ah, não, agora vamos harmonizar o rosto de todo mundo, deixar aquele rosto quadrado, tá lá. Aí daqui a pouco você percebe, não, fulano tirou, não, realmente ela ficou mais bonita, então vamos tirar também. Então, tem que ter a individualização, né, da beleza, de uma consulta, de um procedimento estético. Você não dá para padronizar e você tá sempre seguindo a manada e a estética da beleza que foi padronizada naquela época, né? Naquele tempo. Você tem que ser avaliado por um dermatologista aquilo que você mais gosta, aquilo que você não gosta. Mas você tem que ser igual a amiga ou aquela blogueira ou a outra pessoa. E eu converso muito que eu acho que, assim, isso está muito ligado a um problema mental, assim, de você não se reconhecer, de você querer ser outra pessoa. Porque tem pessoas que viram outras pessoas. Uhum. E também, assim, os comentários hoje em dia, eu tenho até um caso de uma paciente minha, assim, que fez essa harmonização facial, ela aceitou fazer e ser postada e tudo. E as pessoas não toleram nada na rede social, né? A gente meter o pau. Nossa, virou outra pessoa, ela era horrorosa. Isso se tornou para ela algo muito depressivo. Ela entrou numa depressão porque aquela não era ela. Ela não se reconhecia. Exatamente. Ela, poxa, virou outra pessoa, tá muito melhor. Ela, então o que eu sou? Sou horrorosa? Então isso
também ajuda em transtornos mentais. Eu acho assim, que você tem que se reconhecer, tem que ser algo natural. Você tem que entender as diferenças entre cada um. Se a pessoa quer mudar muito, é papel do médico orientar. Que orientar alguma coisa... a saúde. A saúde, igual nós estamos falando, tem que estar tudo ligado. Eu falo que quando você vai mudando sempre, aquela pessoa passando pela estética que tá o tempo inteiro no dermatologista querendo colocar alguma coisa no rosto, ou modificar o rosto, ou o tempo inteiro no cirurgião, já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tá querendo consertar algo que tá dentro. É alguma alteração que tá dentro. Então, você tem que buscar o que tá te incomodando de dentro para fora. Eu sou super a favor de fazer procedimentos estéticos que te deixam natural. Não tô dizendo aqui que você não deve fazer o seu procedimento estético, usar botox, usar bioestimulador, usar ácido hialurônico, se for o caso, com uma boa dermatologista. Mas se você começa a perceber que você está o tempo inteiro olhando para o seu rosto e insatisfeita, você está querendo consertar algo que não é a sua estética. Exatamente. Né? Você está querendo consertar algo que é mental, né? É um transtorno de imagem, né? É um transtorno depressivo, é uma ansiedade. É mais ou menos parecido, que eu falo muito aqui, porque eu amo exercício, eu falo muito de exercício. É algo que eu falo, recomendo de 10 em 11 dos meus pacientes. Mas aquela pessoa que tá sempre olhando pro seu corpo, que ela tá sempre querendo um músculo a mais na perna, um músculo a mais no bumbum, aquela barriga definida, que tá sempre em busca de buscando aquilo e nunca tá satisfeita, tem alguma coisa errada, né? Porque isso é saúde, é você tratar ali da sua estética, pode ser você se sentir bem, se sentir melhor, se sentir mais bonita, mas envolve muita coisa, né? A autoestima tá muito ligada também nesse processo mental, mas chegar ao ponto do exagero já tem alguma coisa errada, já tem que ser trabalhada a outra parte. Com certeza. E é um papel do bom dermatologista estar atento a isso, assim como o cirurgião plástico, né, que são, às vezes, profissões, né, que lidam muito, né, com isso. Exatamente. E vamos falar, a gente falou do PMMA, falamos do ácido hialurônico, do botox, agora vamos falar do fenol. E o fenol é um milagre do rejuvenescimento ou ele é um perigo? É utilizado na prática? Como que funciona ele? Porque teve aquela grande polêmica, né, que foi a mídia por conta de como foi utilizado, enfim. O fenol é um excelente procedimento. Realmente é aquele mesmo, aquele resultado maravilhoso que ele dá. Só que ele tem indicação de paciente e tem que ser realizado com monitoramento, porque sim, o fenol pode causar parada cardíaca, ele pode causar algumas alterações se você não estiver monitorado, porque ele é tóxico. Então, você tem que saber dosar o fenol. Então, tem que procurar uma pessoa que é especialista, que tem experiência no uso do fenol. Hoje em dia, infelizmente, por causa da banalização e do mau uso do fenol, ele está proibido. Então, ele foi proibido completamente. Até para os médicos, nós também não podemos usar. Não fizemos nada, mas não podemos usar. E existem profissionais que realmente têm uma experiência maravilhosa, que fazem aquilo diariamente e têm aquele resultado. Uhum. Então, eu acho que assim, não entregar a sua saúde, a sua pele para qualquer pessoa. Daquela forma. E antes de você for fazer um procedimento, que é algo que eu sempre falo aqui, verifica, aquele médico, ele mesmo tem a especialidade que ele está dizendo, aquela pessoa que é um esteticista, na verdade, ela nem tem capacidade para aplicar um fenol, né? Que é um esteticista, que não é um médico dermatologista, né? Nem poderia aplicar. Então, você tem que se informar. E algumas vezes, essa pessoa pode necessitar de uma avaliação cardiológica, um pré-operatório, para ver se ela realmente pode se submeter àquele procedimento a qual ela quer, né? Exatamente. E os peelings são ótimos, assim, com a ausência do fenol, agora está se usando o ATA, que também pode ser colocado como um peeling profundo, dando os resultados similares ao fenol. Uhum. Mas também, gente, não pode ser feito por qualquer pessoa. Esses dias viralizou na rede social uma médica que procurou uma pessoa que tinha resultados bons de antes e depois, que não era médica, e ela ficou com uma cicatriz muito maior do que as cicatrizes de acne que ela tinha no rosto. Eu não julgo, porque assim, cicatriz de acne realmente é algo que incomoda muito as pessoas. Mas eu acho que você tem que
investigar. Se aquela pessoa tem o conhecimento que ela tá falando nas redes sociais, assim, fotos de antes e depois, não é a sua base, gente. Antes e depois, qualquer pessoa pode fazer lá. Você botar uma luz baixinha, uma luz grandona, já fica mais bonito. Você botar alterar aquela foto, fazer um Photoshop, já fica uma luz bonita. Exatamente. Você não pode acreditar em tudo que vocês veem na rede social. Ali tá pra Gente, e o especialista na pele é o dermatologista. Por que você vai entregar a sua pele para uma pessoa que não é dermatologista? Eu não consigo nem entender. Na verdade, é por conta do preço. Isso eu tenho certeza. Só que aí as pessoas não têm avaliação daquilo que é valor e preço. Muitas vezes, aquilo que é mais barato, ela pode ser muito perigosa e pode sair muito mais caro pela frente. Exatamente. Então, você tem que pensar, aquilo que eu tô fazendo pode me causar danos? Que consequências eu vou ter? Então, aquilo pode tipo, essa pessoa que fez um tratamento, né, que ficou com a acne, quanto ela economizou, porque ela com certeza foi numa pessoa que não era uma médica dermatologista, que era mais barato a hora daquela pessoa, quanto que ela não vai gastar agora? Pois é. Depois das complicações. Ela vai usar uma máscara 6 meses. Até ela fala, meu Deus, como que eu vou fazer para trabalhar? E dá para reverter um preenchimento mal feito? Uma Dá, coisa que sim. que você colocou um monte de ácido hialurônico na cara, a pessoa tá arrependida e fala que vai tirar agora. Dá para reverter? Dá sim. O ácido hialurônico, ele tem uma enzima que consegue quebrar o ácido hialurônico, que é a hialuronidase. A gente consegue reverter completamente um procedimento. Claro que assim, a hialuronidase, ela não quebra só o ácido hialurônico que você colocou. Então, isso tem que ser bem dosado. Não dá para você colocar um monte de repente e achar que vai ficar tudo igualzinho. Tem que ser feito também por uma pessoa que saiba o que está fazendo. Mais uma vez, né? Então, é possível reverter. Mas aí ele acaba, se usar de forma inadequada, ele acaba quebrando a pele natural. Exatamente, dizer assim. o ácido hialurônico que tem na sua pele. Ou seja, tem que cuidar. Qual é o alerta que você dá? Como as pessoas podem evitar aqueles tratamentos estéticos, de aspecto estético super artificial? O que as pessoas... como evitar esse tipo de tratamento? Eu acho que você tem que pesquisar, sabe? Ver aquilo que você falou. Pesquisar do médico, ver se ele tem aquela especialidade que ele tá falando. Ir lá conversar, ter a confiança, ver os antes e depois reais da pessoa. Que eu acho que até antes e depois nem tanto, sabe? Ver o trabalho, ver como é aquela pessoa, se ela tem os cursos certos, as especializações. Porque, assim, com essa banalização, a chance de você cair em mãos erradas hoje em dia tá bem grande. E eu vou até dar um alerta, porque, assim, do ponto de vista das recomendações, né, que o CFM fez em utilização, né, de marca de rede social, nós não somos permitidos ficar fazendo antes e depois. Né? Exatamente. Então, essa questão, justamente por conta disso, porque você não tem como, competir com aquele resultado, que aquele resultado vai realmente acontecer. Né? E nós somos diferentes, assim. Um resultado que tem uma genética maravilhosa, uma pele boa, vai ter com um tratamento, não vai ser o mesmo resultado daquela pessoa que não tem hábitos saudáveis, ou quer fazer um tratamento diferente, ou até mesmo não tem aquela genética. Então, assim, gente, Botox não vicia, tá? Ácido hialurônico, você colocou, encheu a cara de ácido hialurônico, tem jeito. PMMA, não utilize. E o fenol foi proibido por conta do uso inadequado por pessoas que não estão capacitadas para utilizar, certo? E PMMA não tem jeito. Se preencheu com ele, já era. Vai ficar do jeitinho que colocou, né? Maia, a gente poderia falar muito mais sobre isso, né? Mas, enfim, você queria deixar alguma mensagem a respeito desse assunto, algum alerta, algo que você julga importante a respeito? É exatamente aquilo que eu falei. Procure o profissional, procure bons profissionais para fazer seus procedimentos estéticos. Não coloque a saúde da sua pele, que é tão importante quanto todos os órgãos do corpo humano, em qualquer mão. Porque nós somos especialistas, a gente estudou aquilo, passamos anos e anos fazendo especialização para estar medicando, para estar passando um tratamento. Nós temos toda uma base científica. Então, é necessário que você não entregue para qualquer pessoa. Excelente. E aí, gente, eu queria falar com vocês que, assim, se você está numa busca incessante
por um rosto perfeito, por um corpo perfeito e repetidamente está fazendo procedimentos e cirurgias de forma inadequada, pensa. Será que você não está querendo consertar algo que está alterado dentro? Será que você não está com algum transtorno de imagem? Será que você não está com depressão? Será que você não está querendo agradar o outro em vez de agradar você? Então, cuide da sua saúde também de dentro para fora. Mai, obrigada, tá? Mais uma vez por ter, né, aqui contribuído lindamente, maravilhosamente com a gente. Deixa aí tuas redes sociais para mais conteúdo por lá. Bom, o meu Insta é @doutora Maiana Maia e tem um site também, doutoramaianamaia.com.br. Ótimo. Gente, então, vocês viram que as dicas foram preciosas. Curtam, compartilhem, disseminem esse vídeo. Você conhece aquela pessoa que toda semana tá numa clínica de estética, que não se preocupa com a qualidade com que tá colocando dentro do seu corpo? Manda esse vídeo para ela. E o meu Instagram é doutora Yara Aguiar. Também me segue lá para mais orientações. E esse foi mais um Por Você, de Coração.